Muito bem, nós vamos agora para a parte que também faz parte do capítulo 3. Eu deixei um vídeo exclusivo para isso aí, porque realmente caem muitas questões de prova relativas à parte de fundeio e de suspender uma embarcação, tá? E tem muita nomenclatura, muito linguajar marinheiro envolvido nessa faina, nessa atividade de fundeio, tá? A palavra fundeio, ela já nos remete aí a uma coisa que é chamado de prender a embarcação ao fundo, tá? Aqui é o fundo do rio, do mar, né? E esse fundo, inclusive, ele já tem um nome, né? Um nome em linguajar marinheiro é chamado de tensa. Tensa. Não sei cedilha, tá? Tensa. O que é a tensa? Tensa é a qualidade do fundo, é tudo que está ali depositado no fundo do rio, do mar. O que pode ser essa tensa? A tensa pode ser areia, pode ser pedra, pode ser cascalho, pode ser lama, lodo, né? Então tudo que tiver aqui no fundo é chamado de tensa. Então primeira palavrinha para nós gravarmos aí, tá? Toda faina, ela deve ser, toda faina de qualquer manobra deve ser realizada com o máximo de segurança possível, tá? No fundeio não vai ser diferente. Um fundeio mal realizado, numa embarcação pequena, de esporte e recreio, tá? Se você não observar determinadas regras para essa atividade, para essa faina de fundeio, você pode colocar em risco a sua embarcação, as pessoas que também nela estejam embarcados, tá? Se você não cumprir ali a risca o que diz o manual. Primeira coisa que diz, primeiro procedimento para um fundeio, né? Alguns passos. O primeiro diz que nós devemos aproar a nossa embarcação à correnteza ou ao vento, o que tiver mais predominando ali na hora da manobra, tá? Normalmente, quando a gente fala em rio, né? É a correnteza, a força da correnteza que manda. Embarcações de calado baixo também, com costado baixo, desculpa, não calado, embarcação com costado, né, uma área vélica ali pequena. Normalmente quem vai influenciar mais é realmente a correnteza e não o vento, né? Diferente de um transatlântico, um navio mercante gigante ali de 200, 300 metros de comprimento, com 15, 20 metros de altura ali das obras vivas ali, né? Então a gente vai ter todo ali um costado, né? Uma área vélica gigante, e aquilo ali realmente o vento, dependendo da sua intensidade, ele pode influenciar muito mais do que a própria correnteza daquele local, tá? Então nós devemos aproar o vento à correnteza. Vamos supor aqui que a gente vai aproar a correnteza. O que é aproar? Supondo que a correnteza está nesse sentido aqui, eu vou fundear a minha embarcação, só que eu estou indo nessa direção, nesse rumo, tá? Então eu devo colocar a minha proa em direção contra a correnteza, tá? Contra o vento, o que estiver mais predominando, tá? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou parar máquinas, né? Eu vou parar as máquinas da minha embarcação, botar, no caso de uma manete ali, botar em ponto morto, tá? O motor continuará ligado, porém o hélice parado, tá? Então a embarcação, num determinado momento, já que ela está contra essa correnteza, ela vai começar a cair a ré. A embarcação vai começar a descer, vai começar a pegar um segmento a ré. Essa é a hora de se jogar a nossa âncora na água, tá? Jogar a âncora na água, para ela se prender ao fundo. A âncora junto com essa palavrinha aqui, ó, a amarra. O que é amarra? Amarra é a seção ali, né? A seção de cabo, de corrente, cabo de aço, pode ser cabo de fibra, né? Que liga a minha embarcação até a âncora, tá? Até a âncora. Isso é chamado de amarra. Muita atenção nessa palavrinha, tá? Sempre que eu ouvir essa palavra, amarra, você já liga que é aquele cabo, aquela corrente que é utilizado para prender a nossa embarcação à âncora. Então, eu vou jogar essa quantidade de amarra, tá? Essa quantidade de amarra, dependendo do tipo de fundeio que eu vou praticar.
existem dois tipos de fundeio, tá? Dois tipos de fundeio. O fundeio rápido e o fundeio demorado, tá? E aqui já vai mais uma questão de prova. No fundeio rápido, o que seria um fundeio rápido? Fundeio rápido é aquele que, vou dar um exemplo, você está navegando e escutou um barulho diferente, meio estranho no seu motor, né? Então você vai ter que parar o seu motor para identificar ali as causas daquele barulho que não está no normal. Então você faria ali um fundeio rápido, aquele fundeio que não estava programado, tal. Então você vai fazer um fundeio rápido, só para verificar, né? Às vezes o motor de popa ali aspirou uma sacola na aspiração e parou de circular a água do arrefecimento do motor. Então, no fundeio demorado, aí vem as quantidade de amarra que eu vou jogar, né? A quantidade de amarra, o comprimento daquela amarra. Então, para nossa prova, tá? 3 vezes a profundidade do local. 3 vezes a profundidade do local. Aí vem, eu vou puxar um parênteses já. A profundidade, é uma questão de prova que pergunta assim, qual a forma mais rápida e eficaz de se verificar uma profundidade, a profundidade de um local? E a resposta a essa questão é a carta náutica, tá? A carta náutica. A gente vai ver isso mais em outro módulo, no módulo falando realmente sobre navegação. A carta náutica é a forma mais rápida e eficaz, tá? De se obter uma determinada profundidade de um local. Só que em embarcações de esporte e recreio, aí vem outra questãozinha de prova. Existe um aparelho chamado ecobatímetro. Ecobatímetro. Tá? O ecobatímetro nada mais é que um sonar, né? em tamanho reduzido. Tá? O princípio de funcionamento de um ecobatímetro é exatamente o mesmo de um sonar, tá? Ele funciona, ele lança uma onda sonora, bate no fundo, volta em forma de eco, por isso o nome ecobatímetro, tá? E o equipamento ali calcula aquela distância, né? Tem um software dentro do equipamento que vai calcular a distância e vai nos informar ali a distância, a profundidade daquele lugar, tá? Uma das funções do ecobatímetro. Então, quando perguntar lá qual o equipamento utilizado em embarcações de esporte e recreio, embarcação miúda e tal, para calcular a profundidade do local. Então, a resposta correta é ecobatímetro. Isso é uma pegadinha, porque vai estar lá, inclusive, a alternativa lá para você marcar vai estar sonar. Então, é o sonar que mede a profundidade, mas no caso da embarcação de esporte e recreio, embarcação miúda, chamamos de ecobatímetro, tá? Então, para a nossa prova, para a teoria, nós vamos lançar 3 vezes a profundidade, a quantidade de amarra vai ser 3 vezes a profundidade do local, tá? Para um fundeio rápido. E para um fundeio demorado, ou em caso de mau tempo, vai ser de 5 a 7 vezes a profundidade do local. Tá? O que é um fundeio demorado? O que seria um fundeio demorado? Eu parei meu barco ali de manhã e eu vou ficar pescando ali naquele local ali, não tem hora para sair. Então eu vou fundeio demorado. Percebam que a quantidade de amarras, né, a quantidade é maior do que a de um fundeio rápido, né? Porque quanto maior a quantidade de amarra, né, você vai fazer uma certa catenária ali, um certo, né, vamos dizer assim, um bucho, um seio ali na sua amarra, e a tendência dela é se unhar cada vez mais, tá? Outra questão de prova, unhar. Quando a âncora está nessa situação, enterrada aqui dentro da tensa, né, no fundo aqui, a gente diz que a âncora está unhada, tá? Então a palavra correta é unhar. Ela enfia as unhas ali, né? Tem as patas da âncora e tem as unhas. Então ela enfia as unhas ali na tensa, tá? Então, 5 a 7 vezes se for um fundeio demorado ou em caso de mau tempo. Eu quero abrir aqui um parênteses para o fundeio em caso de mau tempo, tá? Para nossa prática, tá? Nunca permaneçam fundeados em caso de mau tempo. Eu sempre falo isso nas aulas práticas, tá?
nunca permaneçam fundeados em caso de mau tempo. Aí, ué, por que está no manual que em caso de mau tempo o fundeio for demorado? Simplesmente porque o procedimento para o fundeio é um procedimento genérico, serve para diversos tipos de embarcação, tá? Mas no nosso caso, no caso aqui do Rio Paraná, né, águas interiores, águas abrigadas, o tipo de embarcação normalmente usado nessas localidades, tá, são embarcações pequenas, né, embarcações de 6 metros, embarcação a maioria aí, as maiores que tem, assim, que a gente vê, tem notícia aí, embarcação de 34 pés aí, né. Então, uma embarcação grande, né, uma embarcação de 34 pés, por exemplo, não tem problema nenhum em permanecer fundeada em caso de mau tempo. Agora, a grande maioria que a gente vê, convés aberto, embarcação de 6 metros, né, motorzinho de popa, pequeno ali e tal, borda baixa, né, essa embarcação ela corre um sério risco, a probabilidade de você colocar pique em uma embarcação, né, de afundar uma embarcação, deixando ela fundeada em caso de mau tempo, é muito grande. Por quê? A embarcação, quando ela está solta numa onda, por maior que ela seja, a embarcação, a tendência é ela trabalhar na onda, né? Ela vai ali, ó, sobe, desce a onda, de forma que se ela permanecer fundeada em caso de mau tempo, as ondas vão vir aqui de proa, né? A proa vai estar presa no fundo, e a embarcação ela vai mexer simplesmente a popa, a proa vai estar presa e vai começar a embarcar, primeira onda, segunda onda, terceira onda, a embarcação, a probabilidade de a pique é muito grande, tá? Então, outro nomezinho aqui, ó, essa amarra, o comprimento dela tem um nomezinho chamado filame. Filame é o comprimento da amarra. Eu estou ali fundeado com 10 metros de amarra, de corrente, sei lá. Eu posso dizer que o meu filame, qual o filame que eu estou fundeado? 10 metros. Filame, 10 metros. Então tem a ver com o comprimento. Então vamos gravar essa palavrinha. Outra palavrinha aqui, que é uma pegadinha de prova, é a palavra garrar. Garrar, tá? Disse que uma âncora está garrando no fundo quando ela tenta unhar, quando ela tenta se agarrar no fundo e não consegue. Então diz que ela está garrando, né? Então pode dizer também que a embarcação está agarrando, ou seja, a âncora não conseguiu unhar. O que pode estar acontecendo? Várias coisas. A tensa, né? Pode ser um cascalho, uma areia grossa também, que o fundeio não é muito eficaz, tá? Então pode estar acontecendo, pouco filame, né? Você está usando pouca amarra, de repente é o máximo que você tem, mas de amarra que você tem na sua embarcação, mas não é o suficiente, né, para manter o ferro unhado, a âncora unhada. Então a embarcação, a gente diz que ela pode garrar, ou a âncora agarrar, tá? É quando tenta se prender no fundo e não consegue. Isso é uma pegadinha, porque a gente vê a palavra garrar, parece que, né, que é agarrar no fundo, mas não é agarrar, é garrar, tá? Ele tenta unhar e não consegue. Então vamos lá. Como eu já tinha falado, aproar a correnteza ao vento, parar máquinas e a hora de lançar a âncora e amarra. Quantidade, se for fundeio rápido, 3 vezes, fundeio demorado ou mau tempo, 5 a 7 vezes, tá? 5 a 7 vezes. E se liguem muito nessas palavrinhas aqui, tá? Filame, amarra, unhar, tensa, garrar, tá? Então tudo isso aí vai... Agora, na prática, tá? Na prática, qual a quantidade de amarras, né? A teoria diz isso aqui, 3 vezes a profundidade, a outra diz aqui 5 a 7 vezes. Para a nossa prova é isso aí. Agora, na prática, a gente vai colocar a quantidade de amarras que a gente, sei lá, que a gente acha que é o suficiente ali para manter a embarcação parada, né? Olhou ali, pega uma referência de terra, a embarcação não está se movimentando, não está descendo, né, junto com a correnteza, com o vento, então a gente já pode dizer que a embarcação está fundeada, tá?
E o contrário do fundeio é o quê? É o suspender. Né? Quando você está fundeado, você vai sair, você vai suspender com a sua embarcação. Aí, uma coisa interessante aqui, a âncora, ela trabalha de um jeito, tá? Ela trabalha de uma certa forma aqui, que quanto mais, ó, a embarcação está aqui, quanto mais amarra eu tiver aqui para frente, né, ela vai formar aqui uma catenária, que às vezes pode até ficar no fundo do rio aqui, um pedaço, né, da nossa amarra. A quantidade desse filame aqui pode estar aqui encostando no fundo do rio. Quanto mais estiver nessa posição aqui para avante, tá, essa âncora, a tendência dela é sempre unhar cada vez mais, tá? E quanto menos tiver isso aqui, ou seja, quando que a âncora arranca do fundo? Quando ela está nessa posição aqui, ó. Você vai trazendo, né, no caso da embarcação pequena, você vai trazendo com a mão, ou então com auxílio também do motor, se for o caso. Você vai trazendo com a mão até você chegar nessa situação. Você está aqui na embarcação e você está puxando aqui. Tá? Quando chegar nessa situação, ela vai fazer uma alavanca, tá, que vai arrancar essa âncora do fundo. Ela faz uma alavanca, a âncora já é projetada para isso, ela vai arrancar do fundo. Então é quando nós dizemos que nós suspendemos com a nossa embarcação. Boia de arinque. Boia de arinque. O que é uma boia de arinque? É uma boia que marca, eu coloquei só para... Obviamente você não vai ver praticamente nunca isso aí em embarcação de esporte e recreio, né? Principalmente se for embarcação pequena. A boia de arinque, ela marca a posição da âncora, tá? Ela marca a posição da âncora. Vamos supor que está fundeado aqui. A boia de arinque, ela ficaria aqui em cima, marcando a posição dessa âncora. Num navio maior, é importante você saber a posição da âncora dele, né? Para quando você for suspender com a sua embarcação, às vezes você fundeou e a âncora estava aqui na proa. Ok, mas aí conforme a maré mudou, o vento diminuiu e tal, quando você vai suspender, às vezes a sua âncora ela vai estar nessa posição aqui, ó, às vezes até na popa. E você não, se você não souber, o que pode acontecer? Você pode forçar o seu guincho, né, a sua máquina ali, desnecessariamente, né, podendo até ocasionar uma quebra de um guincho elétrico, hidráulico, que seja, tá? Então é importante sabermos a posição da âncora. Se estivesse nessa posição, óbvio, o barco daria máquinas para virar, para depois então começar a recolher a sua âncora com segurança. Principais tipos de âncora, tá? Vamos lá. Para a nossa prova, a gente vai aprender que a principal é a âncora do tipo Danforth, tá? Danforth, vai estar a figura aí na nossa apostila. Essa última do lado direito, tá? A âncora tipo Danforth é a mais utilizada em embarcações de esporte e recreio. Ok, para a prova, tá? Mas nós sabemos que hoje não é, tá? Hoje a âncora que está se utilizando muito, praticamente 90% das embarcações está utilizando muito a âncora tipo Bruce, tá? A âncora Danforth é uma âncora muito boa, tá? Só que o problema dela é que ela tem uma articulação. Dependendo do material que é feito essa âncora, tá? Essa articulação, ela pode, né, conforme o tempo passar, o local que você está utilizando, se é água salgada principalmente, né, agride muito ali o metal e ele pode oxidar a ponto de deixar travada essa âncora, aberta ou fechada, não interessa. Então, você não vai ter, você vai ter uma âncora que não está te servindo mais. Então, por conta disso aí, há bastante tempo aí, o pessoal de esporte e recreio, né, com embarcação de esporte e recreio, está utilizando muito a âncora tipo Bruce, tá? Mas para a nossa prova, se perguntar na prova, a âncora que está lá no banco de questões ainda, tá, é a âncora tipo Danforth, tá?